Glória a Deus. Irmãos, olha só. Outro dia falei aqui sobre sinergismo. E hoje eu estava lendo o Champlin e ele explicou uma coisa tão interessante quanto ao sinergismo da conversão, da graça, do andar no Espírito, do viver no cristianismo. Um aspecto tão importante que a gente às vezes releva a segundo plano e a gente não consegue entender. Eu até conversava à tarde com a pastora sobre isso. A gente não consegue entender que é graça sobre graça que visita a gente diariamente, todos os dias, todos os instantes. Então, o sinergismo é quando você consegue colocar dois produtos dentro de uma mesma situação e você ingere aqueles produtos, por exemplo, e você tem um resultado maior como consequência de você ter ingerido isso. Se você usasse um deles individualmente e depois o outro, você não teria o mesmo resultado. Falando disso no Evangelho, mais ou menos a boa notícia para a gente, como Evangelho, é que há um sinergismo sobre nossas vidas do Espírito Santo, da Palavra de Deus e da vontade humana. A título de introdução, eu quero explicar isso para que você entenda que o contrário de sinergismo é o monergismo, que é onde está vinculado aqueles que entendem que somente o Espírito Santo está envolvido no nosso crescimento espiritual. Mas eu creio realmente no sinergismo, eu creio que o Espírito Santo é fundamental, mas a palavra de Deus faz nos apropriar disso, é o alimento que nos sustenta no Evangelho e a vontade humana, ou seja, o seu livre-arbítrio tem que ser colocado à disposição do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é, sim, a resposta àqueles que dizem, eu quero. Eu vejo aqueles que vêm na oração na quinta-feira aqui e falam, eu quero, e a gente vê pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Então, isso está explicado sinergismo e monergismo. Por que isso? Porque sinergismo ele vem diretamente do grego. A palavra grega que significa sim, que é com, né? E erguim, que significa trabalhar. Trabalhar com alguma coisa. Então você trabalha, você com o Espírito Santo e a palavra. E desse sinergismo, dessa coisa que acontece, né? Vai nascer então o crescimento da graça na sua vida. Há uma decisão a ser tomada, e essa depende de você, que é realmente abrir a porta do seu coração e dizer, Espírito Santo, aqui mande, faça, limpe, tira o que não te agrada, arranca fora aquilo que não é bom, aquilo que talvez eu nem entenda que deveria ser arrancado, mas pelo fato de estar aqui dentro e o Senhor conhecer os meus pensamentos, muito mais que eu mesmo, o Senhor conhecer as minhas limitações, então nesse aspecto é importante que você entenda que você é o agente dentro dessa tríade de ações, que é o Espírito Santo, a palavra e você. Se você não decide ler a palavra, por exemplo, você vai morrer de fome, falando do ponto de vista espiritual. Então a graça existe, está à sua disposição, mas como você não entende ela, você não convive com ela, você não se alimenta dela, o que acontece? Você vai definhando, e a sua fé vai desaparecendo. Paulo explica muito bem isso em Efésios capítulo 2, versículo 12. Coloca para mim lá, 2:12 de Efésios. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do quê? O que está escrito ali? Por meio do sangue de Cristo. Ou seja, o sacrifício da cruz é suficiente para aqueles que declaram Jesus como seu Senhor, para que você tenha destino, vida eterna. Porém, enquanto você está indo para a vida eterna, eu explicava essa semana para uma pessoa, enquanto você está indo para a vida eterna, você tem um destino, há propósitos a serem cumpridos. Deus sonhou você na eternidade. A palavra fala no Salmo 139 que antes que você fosse matéria,
sensível, matéria podia ser pega, ou fosse visível a olhos mesmo do microscópio mais intenso da humanidade. Ou seja, antes que você fosse fecundado como sêmen do homem com o óvulo da mulher, Deus já tinha sonhado você na eternidade. E sabe, não vou dizer sabia, tá? Entendo bem o meu verbo, sabe que você está aqui nesse momento e que você está sendo convocado, está sendo chamado a atenção para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Vai lá em Filipenses capítulo 2, por favor. Coloque Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Você vai entender isso aí, o que fala. Na NVT, não usa a palavra desenvolver a salvação, mas na revista atualizada, na revista corrigida, usa a palavra desenvolver. Mas em outras palavras diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Outras versões falam assim: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Há necessidade de entender isso, porque isso é a essência do cristianismo, é a razão maior de estarmos aqui. Isso é a essência de nós dizer nós somos cristãos. Então, se você não entende isso, e eu quero continuar lendo no versículo seguinte, diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, Deus está dando para você. Tá bom, alguém diz para mim assim: eu já sou borboleta, mas você precisa decidir voar. Você precisa decidir servir. Você precisa decidir amar. Só o fato de você dizer: não, eu sou borboleta, eu já me converti, eu agora não tenho mais parte com o pecado. Ah, ótimo. Essa é apenas a sua obrigação. Agora trata-se de... Você já chegou... Você entendeu então o teu destino? Ótimo. Agora trate de auscultar os teus propósitos. Quais os propósitos Deus te criou? Por que você existe aqui nessa terra? Para ganhar dinheiro e comprar mais um apartamento? Para ajudar as multinacionais dos automóveis e comprar um automóvel novo cada ano? Quem sabe é isso que você imagina? Ou comprar uma roupa nova para cada domingo? Não, os propósitos de Deus estão além disso. Deus criou você, Deus sonhou você com um propósito específico. E talvez seja só para você salvar uma vida. Talvez seja para você salvar milhares de vidas. Talvez seja para você abençoar a vida de alguém que está passando fome. Talvez seja para você pegar tudo o que ele te deu até agora e dizer assim: meu Deus, eu vou ajudar e vou dar de comer para os pobres. Sei lá, Deus deve ter propósitos, e eu tenho certeza disso para cada um de nós. Cada um de nós precisa buscar no coração de Deus isso. Dito isso, eu queria explicar uma coisa importante para você. A mensagem central do Evangelho é que a soberania de Deus sobre nossas vidas é o poder que avulta por detrás do seu amor. O que significa avulta? É o poder que dilata, o poder que expande, o poder que aumenta, que amplia, que acrescenta o seu amor. Ou seja, a soberania de Deus, ela é mal entendida às vezes, e aí a gente tem uma ideia de um Deus que castiga, de um Deus que cobra, de um Deus que vinga, de um Deus que exerce. Não, tem que ser assim, porque ele fez eu com propósito, então, será que ele não entendia que eu não vou cumprir esse propósito? Não. Ele não dá nada para ninguém. Isso eu posso desafiar você. Ele não desafia você a fazer nada que você não possa aguentar e não possa cumprir. Mas ele sempre vai te provocar para que você saia do comodismo, porque ele não te fez para você ilustrar banco de igreja. Isso pode ter certeza que ele não te fez. Ele te fez para você abençoar, para você, a palavra fala, para você consolar com o consolo que você foi consolado as outras pessoas. Então, a mensagem central do Evangelho é que a soberania de Deus é o poder que acelera, que amplia, que aumenta o amor dele. A soberania de Deus é para ele aumentar o amor dele. Ele é amor. E ele quer exercer soberania sobre você. Mas como ele te deu o livre-arbítrio, ele não vai exercer. A não ser que você diga: eu quero. Pode vir.
O Senhor é quem manda na minha vida. Amém, Jesus, venha. Sem isso, irmãos, você tem que entender, não há boas novas para o homem moderno. Os caras ficam reclamando, porque não? Não há boas novas sem uma decisão profunda de que o Espírito Santo pode realmente agir na tua vida, nas tuas decisões, nas suas escolhas. Ou seja, a soberania de Deus atua como uma aliada do amor, e não como uma força destrutiva. Há que entender isso, porque a gente tem uma tendência a reclamar por que na África morrem tantas pessoas de fome. Ontem estava um irmão lá em casa, eu estava conversando com ele sobre isso. Nós poderíamos nos demorar aqui falando das loucuras que todos nós, os humanos, fazemos com a natureza. Fazemos com os defensivos agrícolas, fazemos com o desmatamento, fazemos com... Nós, os homens, sempre apostatamos da fé. Sempre. Diante disso, eu quero fazer o seguinte, considerando o fundamento que Deus usa, eu estou até lendo aqui porque não quero errar nisso, considerando o fundamento de que Deus usa a sua soberania para distribuir o seu amor, Deus usa essa soberania que você dá a Ele ou não, é uma escolha sua. Nós só podemos esperar o bem para todos. Você só pode esperar o bem de Deus. Embora muitos nunca cheguem à salvação e à glória de remidos, porque nunca vão entender esse processo. Estão às vezes há 10 anos, 15 anos, 8 anos, 3 anos, 2 semanas, primeiro dia na igreja, mas não conseguem entender que tem que deixar Deus ser soberano sobre nossas vidas. O conceito da graça comum, portanto, distorcida como tem sido aí, é a graça. Nas mãos de muitos teólogos está sendo distorcido. Isso é um anti-evangelho. Porque o evangelho precisa ser construído. Tá bom, você recebeu o destino. E eu aceito isso. Pastor, eu já recebi Jesus no meu coração, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu aceito essa soberania de Deus sobre minha vida. Ok, então vamos cumprir os propósitos. Vamos entender os fundamentos, vamos entender os princípios, e vamos andar com Ele. Então, diante disso, eu quero ministrar essa noite para você sobre um texto especial. Eu quero ler para você que está em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Esse texto é fundamentador da fundamento da graça eterna. Eu fui visitar uma pessoa que está numa situação difícil ontem, de tarde. E então eu levei esse texto para ele. E o Espírito Santo falou para mim, leve esse texto para a igreja. Até então eu estava dizendo assim, não sei o que eu vou falar, domingo estava buscando, lendo a palavra. Por quê? Porque isso é fundamento. Você precisa entender que fundamentar a graça eterna concedida por Deus através de Jesus na cruz, que nos remiu, nos salvou, é importante para nós. A gente precisa entender esse texto. E Paulo, quando ele está falando com os Efésios, ele tem a felicidade de, em poucos versículos, descrever a história de qualquer um de nós aqui na terra como pessoas sedentas do amor de Deus e que decidimos nos render a Ele para que a graça e a salvação, através da graça, possam cumprir em nós o propósito que Ele tem para cada um. A palavra fala assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem que é o comandante? Onde que jaz o mundo? A palavra fala onde? No maligno, obedecendo ao maligno. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Presta atenção. Paulo não está negando a graça, mas ele fala assim, desculpa, onde que opera o maligno? Satanás, de um lado, está dizendo, opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. E eu estou aqui afirmando para você que o Espírito Santo opera no coração daqueles que decidem obedecer. Então a palavra entre obediência e desobediência, você tem duas ações. Você tem duas situações. Obedece,
Espírito Santo. Desobedece, o demônio. Escolha. Essa é a escolha. É dura, é real, mas é isso mesmo. E eu gosto de pregar o evangelho puro, porque esse é o processo. Esse é o processo que me mantém firme na palavra, esse é o processo que me faz cada dia crescer, esse é o processo que vai te fazer cada dia evoluir. Então Paulo explica depois, na sequência, no versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Algumas versões falam da nossa carne. Éramos, por natureza, então, merecedores da ira, como os demais. Todos nós que estamos aqui éramos merecedores da ira. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Eu poderia substituir essa frase aí, ó. Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Ele nos deu a graça. Pronto, nos deu a graça. E é pela graça, continua, que vocês são salvos. Diga comigo, é pela graça que eu sou salvo. Agora Paulo continua. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. O pastor Gustavo falou aqui, ofertar também é um testemunho. Confiar em dizimar na igreja é um grande testemunho, é cumprir um princípio. Então, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada onde? Na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Tenha o quê? Então, essa é a graça que operou. E Paulo está falando disso. Então, no 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ok, está salvo. O que vamos fazer com isso? Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Ah, eu sou melhor que o outro, eu estou salvo. Aquele ali é pecador. Não. Não. Ele explica bem claro aqui, ó. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós, que Ele realmente planejou para nós, que Ele realmente sonhou para cada um de nós. Meu Deus, pastor, quer dizer que então eu vim para a igreja, eu recebi Jesus, eu coloco Deus na soberania da minha vida, eu aceito que Ele determine as minhas escolhas, que Ele me ajude, que Ele me instrua, que Ele me leve no caminho correto. E agora o Senhor está dizendo para mim que eu tenho que fazer boas obras? Sim. Estou dizendo que conversão sem obras não é conversão. Assim como obra sem fé não é obra. Então veja bem, o que Paulo explica? Eu quero falar 4 pontos bem rapidamente. Olha, bem rapidamente. Primeiro ponto. O que eu era sem Cristo? Paulo explica aqui, eu era cheio de maldade e pecado. Coloca para mim Gênesis 6, 5, 8. Gênesis 6, versículo 5 em diante. Vamos lá. Gênesis 6, versículo aqui, ó, 5 a 8. Vamos lá. Vamos entender isso. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Deus ficou triste com a sua criação. Deu livre-arbítrio para o homem e ficou triste com ele. Então o Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. 8.
E o último versículo desse texto, quero ler para você. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Havia um homem que encontrou favor, ele e sua família, diante do Senhor. Ou seja, o ser humano, por natureza, infelizmente, ele é cheio de maldade. Ele é uma fonte de tudo que há de mal, nasce no ser humano. Então, quando eu e você vamos julgar o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo comigo, é muito importante que a gente tenha entendimento que a gente está diante de um Deus de amor e nós estamos colhendo frutos daquilo que nós, ou nossos irmãos, ou a humanidade plantou. Eu dizia para esse meu amigo, todo mundo acha muito interessante o negócio de não jogar gases na atmosfera para não aquecer a camada de ozônio, para que as geleiras não derretam, para que os mares não aumentem de volume, para que... Todo mundo acha muito interessante isso. Mas o maior poluidor deste aspecto de temperatura no universo, fala, não assina esses acordos aí. Acabou. Tem poder. Então o que nós estamos fazendo? Nós, os humanos. A diferença é que eles vivem num país, nós num outro. Mas é os humanos. Então, quando você entende isso, nós somos uma fonte de tudo que há de mal. Esse é o segundo aspecto do que a gente era em Cristo. Põe Marcos aí. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Vou achar aqui, ó. Marcos 7, 21. A palavra fala assim, pois de dentro do coração da pessoa vem, no plural, maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então somos nós que fazemos isso. Somos nós. Jeremias 17, 9, o que fala? Vai lá, Tiago, Jeremias 17, 9. Fala, coração do homem é enganoso, ou seja, nós somos uma fonte da maldade na terra. Então, quando nós julgamos o que está acontecendo, irmãos, o capitalismo é destrutivo nesse aspecto. Algumas pessoas têm bilhões de dólares e crianças estão comendo bolinhos de terra lá na África. Nós mandamos dinheiro aqui do dízimo e da oferta para diversas missões da igreja. Graças a Deus que você contribui aqui e nós mandamos todo mês. E a gente recebe os relatos de lá e que a gente não quer fazer disso um jogo emocional. Porque se nós quiséssemos fazer disso um marketing sales, ou seja, fazer uma venda de marketing aqui, nós enchíamos aqui e teríamos que fazer 4, 5 cultos só para fazer promoção disso tudo. Mas isso não é o que está no coração de Deus. O coração de Deus é que nós cresçamos em justiça, em paz e amor. O terceiro ponto de como é que eu era em Cristo é que eu era perdido e morto em meus pecados. Onde está isso? Exatamente onde a gente leu. Em Efésios capítulo 2, nós lemos isso. Ou seja, eu era perdido nos meus pecados. Vamos repetir isso para a gente entender bem, porque é muito importante. Vocês estavam mortos, 2 versículo 1. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, ou seja, da nossa carne. Éramos, por natureza, então, merecedores da ira como os demais. Então, o que eu era em Cristo? Um pecador. Pronto. Eu era em Cristo um caído. Eu era em Cristo uma pessoa que precisava da misericórdia. Só a misericórdia de Deus, só a compaixão, só a graça. É isso que nós ensinamos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que é o meu eu agora em Cristo, depois que eu recebi Jesus?
Então eu recebi Jesus, eu vim para a igreja, agora eu me chamo de evangélico, né? Eu estudo a palavra de vez em quando, né? Tem uns 30, 40, às vezes tem 70, 80, às vezes tem 60 que vem na quinta-feira na oração, de vez em quando vem orar, né? Então, o que eu era em Cristo? E aqui entramos na parte dos fundamentos e princípios. Primeiro, o que eu sou em Cristo agora? Primeiro, eu sou uma nova criatura. Diga comigo, eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo. Põe lá, 2 Coríntios 5,17. Olha lá. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova teve início. Na NVT essa é a versão. Uma nova criatura eu sou. Aliás, esse era o meu grande argumento. Porque você sabe que o cara sai do mundo, ele pede perdão para a mulher. Pede perdão, acerta com a mulher e tal, mas sempre fica aquele negocinho assim. Então aparecia assim no volante do meu carro, e conhecereis a verdade. Sempre eu conto isso, né? Agora eu vou contar o resto que eu fazia. Eu pegava um outro bilhetinho e falava assim, nova criatura sou em Cristo Jesus, pare de me encher as paciências. É mais ou menos assim. Mais ou menos não, era bem assim. Tem que ser assim. Nova criatura eu sou, e ao ser nova criatura, eu trago comigo toda essa graça. Tem mais? Gálatas 6,15, põe lá. Vamos entender isso aí. Então, o que o meu eu é agora em Cristo? Qual é o fundamento? Primeiro que sou nova criatura. Gálatas 6,15 está ali, ó. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Pronto. Ponto final. Se você pegar o texto que a gente leu inicialmente aqui, você lê aqui no versículo 8 em diante, fala assim, ó. Olha só. Ele explica aqui. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pronto. Isso é a nova criatura. O segundo ponto desse item é, eu sou cheio do amor de Cristo. Põe lá, Romanos 5,5. Nós vamos andar pela Bíblia porque tem que fundamentar isso, tá? Por isso que eu estou falando que é fundamento e princípio. Romanos 5,5. Tá? Entenda lá. Romanos 5,5. Muito bem. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu... O que Ele nos deu? Ele nos deu o Espírito Santo. Nós usamos muito pouco isso. Às vezes eu vejo as pessoas vão fazer negócios, as pessoas vão conversar entre as pessoas, elas esquecem do Espírito Santo. Elas vão na carne, na inteligência. Ah, eu estudei. Não, o Espírito Santo está à sua disposição para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas é muito pouco provável. Você acha quem quer morrer? Você morre. A gente fala assim, eu morro por minha mulher. Mas é só ela dar uma olhada torta assim e falar, sai daí. Não é assim? Eu morro por minha mulher. Morre nada. Morre nada. Morrer mesmo, morrer como Cristo morreu por mim e por você. Chicoteado, cuspido, com coroa de espinho, crucificado. Esse é o amor que está falando aqui, ó. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova no seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda era o quê? Pecadores, sujeira pura. Nós ainda estava tudo na lama. E Ele morreu por nós. E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois
Se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Vou pular aqui para não demorar muito, vou lá no versículo 21. Versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos nós, e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pelo glória a Deus, pastora. Então, nós estamos cheios do amor de Cristo. O que o meu eu agora é em Cristo? Primeiro, uma nova criatura, cheio do amor do Cristo. Terceiro, devo me desenvolver sempre. A gente já leu, não é preciso ler de novo, você lembra? Ele fala assim, crescei, desenvolva-se, lute, né? A gente leu aqui, não é verdade? Filipenses 2, 12. E o quarto ponto disso é, eu tenho felicidade indescritível. Se você não está feliz, presta atenção que eu estou falando para você. Se você não está feliz, há lugar para conversão ainda. Há lugar para entendimento. Há lugar para cavar na sua mente espaço para que o Espírito Santo possa erigir dentro de você a verdadeira felicidade, que não depende de circunstâncias, não depende de dinheiro, não depende de relacionamento, é você e Ele. Se você tem essa dificuldade, presta atenção que Jesus falou em Mateus 5,12. Põe para mim lá. Mateus 5,12. Ou seja, eu tenho uma felicidade indescritível. Por quê? Porque eu tenho verdadeiramente o Espírito Santo dentro de mim. Mateus 5,12 fala assim, alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Ou seja, eu tenho destino. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ele está explicando para os discípulos que poderiam eventualmente ser perseguidos. E todos nós, para termos essa alegria no interior, pagamos um preço muitas vezes caro. Jesus chega a falar que nós vamos ter rejeição na família, que nós vamos ter rejeição na sociedade. Jesus chega a falar que nós vamos perder por causa dele. Quantas vezes, para você ter uma aliança com Jesus, você tem que abrir mão de lucros que são ilícitos? Quantas vezes você tem que abrir mão de situações que são, nossa, meu Deus, isso aqui ia solucionar, mas não pode? Põe 1 Pedro lá, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 8. Só para completar esse segundo ponto. 1 Pedro 1, 5, 8. Tá? Pedro 1, tá aqui. Embora, fala assim a palavra de Deus, ó, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, vírgula, a sua salvação. Estão alcançando o alvo da sua fé, destino. Diga comigo, o alvo da minha fé, o meu destino é a salvação eterna. Precisa entender isso para você regozijar-se, mesmo nos momentos de deserto. Se você está no vale, Ele é Deus. Se você está no monte, Ele continua sendo Deus. Se você tem uma picanha no domingo, Ele é Deus. Mas se você só tem um mexido de farinha, Ele continua sendo Deus. Você entende isso? Se você está com tudo jóia na sua saúde física, Ele é Deus. Mas se você está passando por um momento difícil, ou até perdendo um ente querido, Ele continua sendo Deus. Você precisa entender isso, porque até na morte daqueles que são nossos entes queridos, há um propósito. A gente às vezes não consegue entender. A gente não consegue entender.
Porque a graça, ela é sobrenatural e ela precisa realmente tomar conta de nós, para que nós possamos entender que a cada situação, aquela coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você fica vendo aqui o menininho da Kelly e do Márcio que anda por aqui, que tem esse carrinho, fica olhando para o carrinho aqui, e ele anda para cá e para lá. Há um propósito de Deus nisso? Claro que há. Claro que há. Cabe a cada um de nós sondar o nosso coração. Então, falamos 2 pontos. O primeiro, o que eu era sem Cristo. Agora, o que o meu eu é agora com Cristo. Grandes são os meus privilégios, e eu quero colocar isso como terceiro ponto. Diga comigo, meus privilégios são muito grandes. Primeiro, porque aí nós entramos naquela história. Nós estávamos afastados de Deus. Veio um destino. Muito bem. Agora nós temos um destino. Ótimo. Quais os propósitos? Então eu quero falar um pouco de propósito com você. Primeiro, eu preciso entender que eu preciso servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35, coloca lá, Tiago. João 4, 35. Jesus está falando com a mulher samaritana, todo mundo conhece esse texto de João, né, no capítulo 4. Jesus está falando com a mulher samaritana, e ele então explica para ela como que ela pode servir. Ele fala assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Próximo versículo. Os que colhem já receberam o salário, e os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter a vida eterna. Meu Deus, olha isso aqui. Os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter o quê? Olha o que diz ali, que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Sabe por quê que às vezes a gente não consegue ser feliz no Evangelho? Porque a gente olha aqui para a barriga. Aliás, hoje eu coloquei essa camisa e falei para a pastora, essa camisa é a camisa do sinal que eu preciso fazer regime. Ela começa a apertar aqui, opa, né? Mas a gente só olha para a barriga da gente. A gente está com o cara sofrendo do lado. A gente pode abraçar ele e dizer: escuta, vem para cá, eu quero te mostrar um Deus que ama. Eu quero te mostrar um Deus que salva. Eu quero te mostrar um Deus que realmente, né? Ah, mas lá eu não posso mais transar com as mulheres fora do casamento. Não pode. Mas vem para cá, tem coisa melhor que isso. Venha entender a graça. Venha comigo. Ah, mas lá eu não posso roubar mais as notas frias que eu tenho lá, que eu faço para minha empresa. Não pode mais. Ah, mas tem coisa melhor. Mas eu tenho que trabalhar muito duro para... Isso. Quem não trabalha, que não come, como diz a pastora. Né? Então, é um processo, está aqui escrito. Deixa lá, Tiago, por favor. É um processo, só para nós entender bem isso, porque isso é muito lindo. Olha só, ainda os que... No anterior, no 35... Ele está explicando para os discípulos tudo o que aconteceu lá com a mulher samaritana. E ele fala assim: olha, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu digo para vocês, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Querido irmão, querida irmã, desperta. Olhe para quem está trabalhando com você. Olha para quem está morando na sua casa. Dobre seu joelho por essas pessoas. Comece a fazer propósito. Saia do comodismo. Ah, não, eu convido, mas não quer ir, pastor. Ah, quanto você está pagando de preço por isso? Nós não lemos aqui que essas pessoas todas jazem no maligno. Nós não lemos aqui que estão presas pelo demônio. Quantas vezes dentro da igreja nós estamos orando porque a pessoa venha receber Jesus e nós começamos a decretar que o demônio vai largar a pessoa e de repente a pessoa começa a vir pelo corredor. Nós somos milagreiros? Não. Nós temos o entendimento. Você precisa entender. Ah, meu marido não quer, mas quanto você tem ido para o quartinho de escuta e orado sozinho meia hora por dia, feito propósito, jejuado, sacrificado por ele? Ah, meu amigo não quer, por quê? O que você fez por ele até agora? Além de convidá-lo. É disso que Jesus está falando. É isso que vai gerar o quê? Põe o 36. Vai gerar o quê? Alegria. Alegria. Você tem ideia que você pode mudar naquela vida você pode mudar gerações.
Você tem ideia que 5, 6, 8 gerações depois daquela pessoa serão adoradores do Senhor, serão pastores, serão líderes, serão homens que vão divulgar o Evangelho, e você fala, fui eu que resolvi mudar a minha vida, fui eu que me entreguei para Cristo, fui eu que decidi renunciar, fui eu que, puxa, foi tão difícil renunciar, mas quando eu olho pessoas que eu falei de Jesus e já são pastores, eu falo, oh, aleluia, glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Então você vai servir ao Senhor como? Se colhendo a seara dele, ampliando, se multiplicando o teu consolo. Ah, está tão bom, pastor, eu recebi a salvação, mas eu tenho brigado muito com meu marido. Ah, é? Tenho brigado muito com a minha esposa. Ah, é? E o que você tem feito? Esse é o processo. Nós lemos em Efésios capítulo 2, né? No versículo 10, bem claro. Ficou bem claro, não foi? Olha, lembra assim? Vamos lá, 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criado com Cristo Jesus, a fim do quê? A fim do quê? A fim do quê? Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para cada um de nós. Então, quero mexer mesmo com você. Quero mexer mesmo com você. Ninguém está dizendo para você pegar um megafone, ir lá na praia e sair gritando, Jesus salva. Jesus, não. Mas talvez eu esteja convidando você para você dobrar o joelho todos os dias, para você fazer um jejum, para você vir aqui de meio-dia. Amanhã de meio-dia eu estou aqui. Falei para a pastora, a partir de agora, todos os meio-dia, quero vir aqui abrir a igreja. Vem quem quer. Quem quer, vem orar. Eu vou orar numa sala ali embaixo. Meio-dia eu estou aqui até 1h. Porque eu entendi que precisa fundamentar mais a congregação na oração. E se você quiser vir, é muito bem-vindo. Muito bem. Qual é o segundo ponto dos meus privilégios? Então, o meu primeiro privilégio é poder trabalhar na seara. O meu segundo privilégio é que eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Diga comigo, o meu privilégio é ser dirigido pelo Espírito Santo. Coloca lá, Tiago, Salmo 32:8. O meu privilégio é ser dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ver lá. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei consolo, conselhos e... Você pode ler isso comigo? Diga assim, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Você pode aplaudir Jesus por isso? Tiago, põe Atos 8:29. Então, Deus fala, eu cuido de você. É quando você entende, vamos voltar lá no comecinho da ministração. É quando você decide a autonomia dele sobre sua vida. Quando você decide que ele é Senhor do seu viver. Atos 8:29. Depois já prepara Atos 10:19. Então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se, acompanhe a carruagem. Atos 8:29. Ou seja, quem que disse para o Felipe? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus disse para o Felipe, aproxime-se da carruagem. E você sabe o resto dessa história. Ele se aproxima do eunuco, de uma mulher milionária, uma rainha, e o cara está lendo o livro de Isaías. E ele fala assim, entende o que você está lendo? Ele fala, como eu vou entender se ninguém me conta? O Espírito Santo disse para ele, vá lá. O Espírito Santo muitas vezes vai falar para você, levante daí, vá visitar tal pessoa, levante daí, vá fazer tal coisa, levante daí, leve um pedaço de comida para tal pessoa, levante daí, estenda a sua mão, olha, está vendo essa pessoa aqui? Não, nós pensamos no quê? Na nossa barriga. No nosso coração, no meu bolso, meu Deus, eu quero Deus para ele me encher de dinheiro. Deus não está nem aí contigo. Deus não está nem aí. Isso é consequência. Isso é consequência.
Fazem 11 anos. Praticamente eu não faço nada de negócio. A não ser quando aparece um que outro eu vou fazendo assim. Mas muito raro. Eu era uma imobiliária ambulante. Mas quando eu somo os bens que eu distribuí, eu vou tirar esse está muito egoísta isso. Os bens que nós distribuímos para os nossos filhos, com os bens que nós temos, inexplicavelmente nós temos mais cubes do que nós tínhamos quando nós trabalhávamos. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Só que em vez de dar para a gente no varejo, ele resolveu dar no atacado. Ele dá uma atacada na gente assim e fala, pô, tanto. Por quê? Porque ele é bom. Eu sou melhor que você? Não, não sou. Há uma decisão por trás disso, que é colocar o senhorio de Deus em todas as coisas. É ouvir o Espírito Santo. Filipe estava andando na estrada. E o Espírito Santo fala para ele, vá visitar aquela carruagem. Vá lá atrás daquela carruagem. E ali ele converte. E o eunuco chega no fim e fala assim, o que me impede de eu ser batizado? Agora, ali tem água. Venha. E o cara é batizado na hora. Põe lá, Atos 10, 19, Tiago. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo. Só esse versículo eu vou explicar essa história, senão tem que estar... Põe o 20 aí, vai. Só para completar. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro acaba de ter uma visão. Ele está orando no alpendre de uma casa. Ele vê um lençol cheio de quadrúpedes. E Pedro, religioso, fechado, judeu, não como carne de animais, não sei o quê. E Deus dá uma puxada de orelha nele. O Espírito Santo puxa a orelha dele e fala, o que é isso? Seu legalista. E então Pedro está naquele fogo do Espírito que eu espero que eu e você cheguemos lá. Porque se nós não tiver o fogo do Espírito no nosso interior, se nós não formos adoradores em espírito e verdade, nós não vamos desfrutar do sou dirigido pelo Espírito Santo. É conversa fiado. É conversa fiada, é religiosidade, é religião. Venha no culto, domingo, volta. Não, é todos os instantes, você está com ele, ele vai te inspirar. Pedro recebe então uma mensagem e fala, vá lá na casa do Cornélio. E lá na casa do Cornélio, e ele vai na casa do Cornélio, e aí você sabe tudo o que aconteceu na casa do Cornélio. Estão lá orando, e daí os judeus então não entendem nada, porque o Cornélio não é judeu, e de repente o Espírito Santo vem como chama de fogo sobre aquelas cabeças, toma conta daquelas pessoas. Veja que lindo que é aquilo. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Diga assim, eu preciso ouvir a voz do Espírito de Deus. Põe Romanos 6,14. Eu preciso ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso chegar diante de Deus no meu quarto secreto. O Jesus fala assim, vá para o seu quarto, feche a porta, ninguém saiba o que você está falando, que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda fez, ninguém saiba teus atos de caridade, ninguém saiba nada. Mas vá orar ao Espírito Santo de Deus e ele vai dizer, escuta, vá por aqui, eu estou te chamando para você ir lá e dizer para o pastor que você quer fazer esse ministério, eu estou dizendo para você que é para você fazer isso, mas a gente não quer, porque daí é compromisso. Não, Deus te chamou para isso mesmo. Deus te chamou, ó, o pecado não é mais o seu Senhor, porque você já não vive sob a lei, mas sob a graça de Deus. Sob a graça de, diga, eu vivo sob a graça de Deus. Agora vamos terminar isso com o 4º ponto. O que me espera então? Qual que é o meu destino? Como que vai ser essa história? Vamos entender isso na Bíblia. Existe uma herança, está em Mateus 24:37. Existe uma herança indescritível, que não é narrável. Uma herança que é inexplicável. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a Bíblia fala assim, há galardão. Outro dia eu vi um cara ministrando, ele falou assim para mim, quando eu chegar no céu, eu quero andar meio torto com as medalhas do meu galardão, assim, ó. Mas eu quero o galardão. O que vai acontecer com o galardão? Bom, eu sou salvo e você é salva. Pronto.
Mas há uma situação que é indescritível, que é o galardão. A palavra fala que nós temos galardão, mas não explica o que é feito com esse galardão. Então eu vou ficar correndo atrás da explicação, ou eu vou fazer os atos de bondade, de amor e de repartir? Vou ganhar o galardão. Olha, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Lembra o que aconteceu no tempo de Noé? Põe a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou ver se eu acho aqui, quero ler isso aqui. Desculpa adiantar da hora, mas é bem importante você entender o que está à tua espera, o que me espera, o que espera você na eternidade. O que espera você? 1 Pedro, está aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 3. 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível. Escute o que fala a palavra. Você tem uma herança imperecível. O que é uma herança imperecível? Que não apodrece. Uma herança pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês, aonde? No céu. Então, se você não entende que você tem essa herança, você não vai passar por cima dos problemas da terra. Você não vai passar por cima dos desafios. Você não vai dizimar, você não vai ofertar, você não vai se doar, você não vai fazer nada, porque você não entende que você tem uma herança. Mas se você entende que você tem um destino, o resto passa a ser resto, como diz Paulo, o resto para mim passou a ser esterco. Ele fala isso. Então é preciso entender isso. Você tem uma herança. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam. Olha só. E aí, pastor, o que acontece comigo? O que acontece comigo enquanto eu estou aqui na terra? Acontece que Deus te protege. Pronto. Deus te protege, Ele vai cuidar de você, Ele vai dar ideias para você, Ele vai dar destino para você, Ele vai tirar você do periclitar, né? Sabe aquela frase do escritor brasileiro que fala, a mim o que importa é que claudique o nagre, né? Que manque a mula? É mais ou menos essa que significa. Olha que lindo que é. Portanto, alegrem-se com isso. No 6. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Provação, diga comigo, provação é para mostrar que minha fé, faça assim, ó, com as duas mãos, minha fé é autêntica. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Oh! E aí Pedro, na bondade dele, ele explica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Meu Deus! Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Pode vir, equipe, porque por último eu quero falar de uma coroa. O que está à espera de você na eternidade? Diga comigo, uma coroa. Onde está isso na Bíblia? Pegue lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo 4, 6. Já pôs lá. Olha lá. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Paulo está explicando isso para o filho dele, Timóteo. Vai lá. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. 8. Agora o prêmio me espera. Agora o prêmio me espera. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Ou seja, agora o prêmio me espera. O quê? Uma coroa.
Eu e você temos nos esperando. Está escrito no livro da vida, que está escrito em Apocalipse. Uma coroa para mim e para você. Tome posse. Tome posse da sua coroa. Tome posse. Às vezes eu olho para mim e falo, estou 67 anos, daqui a pouco Deus vai me chamar para mim mudar a minha caminhada. Sair desse corpo e ir para o lugar onde eu devo estar. O meu lugar não é aqui, meu lugar é no céu. E é assim que nós precisamos entender isso. 1 Pedro 5,4. Quero falar dessa coroa mais um pouquinho. 1 Pedro 5,4. Veja lá. E quando vier o grande pastor, vocês receberão o quê? Uma coroa de glória sem fim. Tiago 1,12. Põe lá. Tiago 1,12. Só para terminar. Olha lá. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Talvez você esteja sofrendo e sofrendo muito, e Deus colocou do teu lado uma pessoa para olhar o teu conduta de cristão. E como ele vai fazer? Ele fala, mas que Deus é esse? É a manifestação do amor dele. É o Deus de amor. Ele está manifestando a glória dele para você. Ele está manifestando a glória através de você. Mas através do meu sofrimento, pastor, sim. Para quê? Porque ele quer ver como é que você vai responder a isso. Ele quer ver como você vai responder. E por último, põe Apocalipse capítulo 2. Último livro da Bíblia, capítulo 2. Versículo 10. 10 e 11. Para terminar. Olha o que fala lá. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Da segunda morte. A pastora costuma sempre falar esse texto como quem for vencedor. Aquele que vence a dor. Deus não te chamou para te fazer milionário. Deus não te chamou para te fazer uma pessoa acomodada. Deus não te chamou, desculpe falar, mas Deus não te chamou para você ficar olhando só para você. Deus te chamou para que você possa fluir. Esse é o nosso ano do fluir em Deus. Para que você possa fluir no Espírito.